A vinda do Papa Francisco ao Brasil acabou por restaurar ou trazer à tona a questão da pregação do Evangelho por grupos que muitas vezes não professam a mesma fé que a nossa, ou têm aspectos diferentes de expressar a sua fé que a nossa. Na verdade, o meu objetivo nessa noite não é fazer qualquer juízo de valor ou falar sobre a visita do Papa, o que ele diz ou deixa de dizer, mas a questão é que a vinda dele ao Brasil trouxe à tona novamente a simplicidade do Evangelho, a simplicidade da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, na sua essência. E não é de hoje que nós sabemos que existem dois tipos de evangelho que são pregados. Existe o evangelho da graça de Deus e o evangelho que é anunciado pelos falsos irmãos. Eu quero deixar muito claro que eu não estou fazendo um juízo de valor de quem prega ou não prega um verdadeiro ou falso evangelho. Essa é uma questão que você precisa ter o discernimento, estudar a palavra de Deus, vir à escola bíblica, para que você possa ter o entendimento para isso. Mas o que é claro, desde a época do apóstolo Paulo, do início da história do cristianismo, é que existem dois tipos de evangelho que são pregados. O evangelho da graça de Deus e o evangelho que é anunciado pelos falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos profetas, falsos homens e mulheres de Deus. A Bíblia diz isso e a história mostra isso. E quando nós falamos acerca de evangelho, ou sobre o evangelho verdadeiro é um evangelho que confronta o pecado. É um evangelho que aponta o pecado. O evangelho que não negocia com o pecado. E o que é que o evangelho verdadeiro fala sobre o pecado? Por conta da secularização, por conta da pós-modernidade, ou altermodernidade, ou como você queira chamar o tempo em que nós vivemos, uma época marcada pela relativização e a banalização dos valores familiares, dos valores morais, dos valores éticos, dos valores de educação, de relacionamento básico de uma sociedade. De uma forma geral, o pecado tem sido banalizado, tem sido relativizado e muitas vezes, por um outro extremo, tem sido radicalizado. As pessoas, alguns têm visto pecado em qualquer coisa. Mas uma coisa é certa e uma coisa é comum para todos nós. Todos nós convivemos com o pecado. O pecado faz parte da nossa vida. O pecado faz parte da nossa existência, faz parte da realidade de todos nós. E essa é uma das verdades do Evangelho. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer que só alguns pecaram. Amém? Não. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Isso inclui eu e você. Todos pecaram. Essa é uma verdade do Evangelho. Agora, todos pecaram e nós podemos dizer, continuam pecando e mais além, vão pecar até o fim da sua vida. E é interessante que o apóstolo Paulo vai além e o Evangelho de Jesus, ele fala inclusive o que acontece com quem peca. Em Romanos 6, 23, ele vai dizer que o salário, a recompensa, o final de quem peca é morte. E aí fica uma incógnita. Então, o que fazer então? Já que nós somos pecadores, já que nós convivemos com o pecado e ele faz parte da nossa realidade, o que o Evangelho fala a respeito de alguém que quer vencer o pecado? O que o Evangelho fala a respeito de alguém que entregou a sua vida a Jesus, que reconheceu Jesus como esse incomparável? O que o Evangelho diz a respeito do pecado com relação à nossa vida, com relação à minha vida, com relação à sua vida? O que eu quero nessa noite compartilhar com você é a posição de Jesus. E aquilo que Jesus, a essência do Evangelho, pensa a respeito do pecado. E o que ele me ensina e te ensina a respeito do pecado. Afinal de contas, muito provavelmente você cometeu pecados essa semana. Muito provavelmente existem pecados na sua vida que acompanham alguns deles a sua história já há algum tempo. E alguns deles talvez tenham te trazido culpa, tenham te trazido desespero, tenham causado angústia no seu coração.
Talvez alguns desses pecados estejam atrapalhando o teu casamento, estejam atrapalhando a sua saúde. O que Jesus tem a nos ensinar a respeito disso? Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. E eu quero ler com você os versos de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8. Versos de 1 a 11. Nessa noite eu quero falar a você sobre algumas lições sobre o pecado. Esse é o tema que eu quero abordar com você. Lições de Jesus sobre o pecado. O contexto dessa história ele já é bastante conhecido. Uma mulher em pecado é trazida até Jesus. O que é que Jesus tem a nos ensinar sobre isso? O que as atitudes de Jesus e as palavras de Jesus têm a nos ensinar sobre isso? Afinal de contas, eu e você estamos aqui hoje diante dele para adorar, para servir, mas vez por outra nós somos apresentados a Jesus e nos vemos em pecado. A palavra de Deus diz, a partir do verso 1 do capítulo 8 de João, que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E ao amanhecer ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, ou melhor, na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando esta pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estivesse em pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Jesus inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Então declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Que Deus abençoe a sua palavra e possa o Espírito do Senhor aplicá-la ao meu e ao seu coração nessa noite. Jesus tem 3 lições preciosas que eu quero compartilhar com você, que é pecador, que é pecadora como eu, e está diante dele nessa noite. O que fazer com relação a esse pecado, ou a pecados que fazem parte da minha vida e da sua vida? A primeira coisa que essa história nos ensina, que a relação de Jesus com essa mulher nos ensina, é que, com relação ao pecado, a primeira coisa que você precisa fazer é encarar e assumir os seus pecados antes que outros façam isso por você. A primeira coisa que você precisa fazer com relação ao pecado é encarar o seu pecado, assumir o seu pecado, reconhecer o seu pecado, antes que outros façam isso por você. O texto diz que aquela mulher que foi trazida a Jesus, no versículo 3, diz que ela foi surpreendida. Ela foi pega de surpresa. É interessante, né, que provavelmente ela e o homem com quem ela tinha pecado haviam planejado tudo. Talvez alguém planejou, de alguma forma, de alguma maneira, eles achavam que isso nunca ia ser descoberto. Até porque quando o sujeito peca, quando o homem ou a mulher, quando alguém peca, ninguém peca pensando em ser descoberto. Ninguém peca pensando que os outros vão saber o que está fazendo. Ninguém peca achando que um dia aquilo vai ser exposto, aquilo vai ser divulgado, aquilo vai ser levado a público. Provavelmente eles haviam planejado tudo de uma maneira muito correta, mas algo deu errado. Sabe, o grande problema do pecado é que a gente acha que ninguém nunca vai saber. E principalmente pecados de estimação, é que a gente acha que ninguém está vendo. Muitas vezes a gente não sente culpa, não sente remorso, não sente mágoa, não sente tristeza diante do Senhor, porque acha que isso não está fazendo mal a ninguém, nem a gente. Afinal de contas, minha esposa não está vendo, meu esposo não sabe, meus pais não sabem, meus filhos não sabem, o pastor não sabe, a igreja, se ninguém souber, e a gente começa a se acostumar com aquilo.
Mas, meu irmão e minha irmã, Jesus vai nos ensinar nesse momento, diante dessa história, e essa história vai nos ensinar que a primeira coisa que você precisa fazer diante do pecado é encarar o pecado e assumir esse pecado e reconhecer que você é pecador, que você é pecadora e que você tem dificuldade com essa área da sua vida. Até porque a própria palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que nada está encoberto aos olhos de Deus, a quem nós haveremos de prestar contas. Talvez ninguém saiba. Talvez você ache que ninguém saiba. Mas eu quero dizer para você que existe uma pessoa que sabe. E ela é o suficiente para que você não se iluda achando que esse pecado não tem problema, que isso não vai fazer diferença na sua vida, que isso não vai atrapalhar ninguém, que isso não vai comprometer a igreja. Deus conhece o seu pecado. Deus sabe aquilo que entristece você. Deus sabe aquilo que está enraizado no teu coração, na tua alma, na tua mente, no teu corpo, no teu caráter. Deus sabe disso. Então, se você quer lidar com o pecado, se você quer enfrentar o pecado, se você quer ter vitória sobre o pecado, em nome de Jesus, encare e assuma o seu pecado antes que alguém faça isso. Aquela mulher havia planejado tudo com aquele homem, mas de repente, de alguma maneira, e por alguma razão que o texto não conta, eles foram surpreendidos. Como se diz na linguagem popular, a casa caiu. E ela passou por toda essa situação de constrangimento, de exposição. Quem sabe, talvez, se ela tivesse assumido. Quem sabe, talvez, se ela tivesse se arrependido. Quem sabe, talvez, se ela tivesse procurado ajuda. Quem sabe, talvez, se ela tivesse compartilhado com alguém de confiança. Quem sabe, mas eles resolveram, de alguma forma, esconder o seu pecado. Sabe, basta um exemplo muito simples para você pensar. Você já parou para pensar se um dia que Deus, que conhece todos os seus e os meus pecados, aqueles não confessados, eu estou falando não de pecados, mas pecados não confessados, não tratados, pecados com quais a gente convive e se acostuma e não trata. Você já parou para pensar se um dia Deus expusesse os seus pecados, né? Deus tomasse conta, houvesse um mover e se apropriasse do multimídia, Deus é todo poderoso, e expusesse todos os seus pecados no telão. Você já parou para pensar se agora, nesse exato instante, Deus expusesse e mandasse para toda a sua rede de contatos de e-mail tudo que você pensa a respeito das pessoas? Você já parou para pensar se Deus tomasse conta e se apoderasse do seu Facebook e colocasse nele tudo que passa pela sua mente, pelo seu coração, com respeito às pessoas, com respeito a você mesmo, com respeito a uma série de questões? É interessante que nós não sabemos, e o texto não diz, mas há quanto tempo será que aquela mulher vivia aquela situação? Há quanto tempo talvez ela estava naquela situação de adultério? Há quanto tempo talvez ela estava convivendo com aquela realidade? Talvez ela tivesse se acostumado. Talvez ela achasse que ninguém não quer saber, e se ninguém soubesse não ia fazer mal. Talvez aquilo nem lhe incomodasse mais. Talvez aquilo nem trouxesse mais tristeza para o seu coração, não trouxesse culpa, não trouxesse vergonha. Talvez ela tivesse até se acostumado. Sabe, querido e querida, se você quer enfrentar o pecado e ter vitória sobre o pecado, Jesus nos ensina que você precisa encarar o seu pecado, assumir o seu pecado, antes que alguém faça isso por você. É preciso que você, em nome de Jesus, rompa e vença os pecados de estimação. Porque alguns dos pecados que nós trazemos são pecados que não são confessados ou que são confessados simplesmente por repetição, por hábito, por religiosidade, mas nós continuamos praticando, continuamos repetindo e muitas vezes nos acostumamos com ele. Você se acostumou, você convive com ele, você dorme com ele, você leva ele para passear, você leva ele ao shopping. Quando você liga a internet, ele está ali com você. Quando você liga a TV, ele está ali com você. Quando você está se relacionando com as pessoas. E é interessante que a gente tem um monte de desculpas para isso. A gente tem um monte de desculpas. Porque muitas vezes a gente acha que o problema é só, ninguém está olhando, ninguém está vendo. Quando eu era criança, alguns anos atrás, eu aprendi um cântico muito interessante, que talvez quem é do meu tempo talvez se lembre, que dizia assim mais ou menos: o que você faz, o que você diz. Ninguém lembra? Misericórdia. Deus tudo escuta e tudo. Tem gente da minha época aí, graças a Deus. Sim, Deus tudo vê, escuta o Senhor,
tudo que faz ou diz você. Sabe, são verdades simples que as crianças sabem, mas à medida que a gente cresce, a gente acha que não, isso não, ninguém sabe. Ninguém tem problema. Tem gente que acha que tem uma redoma superprotetora que consegue ocultar do próprio Deus e vive de uma maneira como se Deus não soubesse, como se Deus não visse, como se Deus não se importasse, como se Deus não se entristecesse. Muitas vezes talvez você esteja preocupado só com as pessoas a quem você vê, com as pessoas com quem você se relaciona. E é o Deus a quem você não vê. Se você quer ter vitória sobre esse pecado escravizador, sobre isso que está tirando a sua tristeza, isso que incomoda você, aprenda, querido, em nome de Jesus, a assumir e encarar os seus pecados antes que alguém faça isso por você. Antes que a vida faça isso com você. Antes que o diabo faça isso com você. Assuma e encare os seus pecados. O tratamento para aquela mulher podia ser diferente. Ela podia ser perdoada do mesmo jeito, restaurada do mesmo jeito e transformada do mesmo jeito, sem passar por toda a exposição e constrangimento e entrar para a história como uma mulher de quem nós não sabemos o nome, não sabemos nada além disso, a não saber que ela era uma adúltera. Ela foi transformada, ela foi restaurada, ela foi perdoada, mas a consequência e a marca da exposição do seu pecado ficou. Quando nós vamos ler esse texto, ou falar desse texto, como é que nós dizemos? Aquela passagem nós não dizemos da mulher perdoada. Esse texto é conhecido como uma passagem da mulher adúltera. Se você quer ter vitória sobre o pecado, vitória plena sobre o pecado, assuma e encare o seu pecado antes que alguém faça isso por você. Porque Deus vai perdoar o seu pecado do mesmo jeito, Ele pode isso, Ele pode restaurar você, claro, como fez com aquela mulher. Mas as consequências vão ser muito piores. As consequências vão ser muito maiores. E por que é que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de confessar pecados, dificuldade de reconhecer pecados? Por que talvez muitas vezes você tenha dificuldade de encarar o seu pecado? Então é a segunda lição que Jesus nos ensina nesse texto. É porque muitas vezes as pessoas não entenderam a essência do verdadeiro evangelho. Porque a segunda lição que Jesus nos ensina sobre o pecado é que o verdadeiro evangelho, ele restaura o pecador e destrói o pecado, e não o contrário. O verdadeiro evangelho de Jesus, ele restaura o pecador e destrói o pecado. Mas muita gente tem medo de assumir e encarar o seu pecado e procurar ajuda para tratar o seu pecado, porque tem sido pregado, e mais do que isso, muitas vezes vivido dentro e fora da igreja, um evangelho que destrói o pecador e alimenta o pecado, dá visibilidade ao pecado, dá holofotes ao pecado. É interessante que os religiosos que vão levar essa mulher para Jesus, o texto diz no versículo 5, que eles estavam apegados à lei. O negócio deles era a regra. E a preocupação deles era interpretar essa lei de acordo com a sua conveniência. O que eles dizem que a lei mandava fazer com uma mulher pega em adultério, no versículo 3? Apedrejar, versículo 5, desculpe. Agora, é isso que a lei dizia? Abra lá sua Bíblia, por favor, em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Leia comigo lá. Levítico, capítulo 20, versículo 10. Vou pedir para alguém ler bem alto. E outra pessoa já abra, por favor, em Deuteronômio 22, de 22 a 24. Levítico 20, 10 e Deuteronômio 22, de 22 a 24. Quem é que vai morrer? A adúltera? Os dois. Deuteronômio 22, de 22 a 24. O que diz? É interessante que o que a lei dizia, o que a palavra de Deus dizia, o que Deus tinha ensinado, é que quando houvesse pecado, de acordo com a lei, os dois deveriam ser apedrejados. Mas por conta de um falso evangelho, de uma verdade distorcida, e de uma preocupação muito mais religiosa, uma motivação errada, o que eles faziam? Eles interpretavam a lei de acordo com a sua conveniência, até porque a motivação deles era outra. Se você observar o versículo 6,
do texto que nós lemos de João 8, você vai ver que o objetivo deles não era restaurar a mulher, não era dar tratamento, mas era pegar Jesus. Era fazer uma armadilha para pegar Jesus. E a minha pergunta para você é: qual é a sua motivação ao confrontar a sua própria vida ou a vida de outros com a palavra de Deus e os seus pecados? Sabe por que muitas vezes as pessoas têm dificuldades de assumir e confrontar os seus pecados? Porque tem se vivido e tem se praticado um evangelho que restaura o pecado e destrói o pecador. O que Jesus vai ensinar nessa história para nós é que o verdadeiro evangelho e aquilo que Jesus quer para a sua vida é restaurar você e destruir o pecado que toma conta da sua vida. O verdadeiro evangelho de Jesus, ele restaura o pecador, ele salva o pecador, ele transforma o pecador e ele destrói o pecado e não o contrário. O problema é que muitas vezes nós usamos como parâmetro para julgar a nós aquilo que a forma como nós julgamos aos outros. Nós usamos como medida para julgar e achamos que nós vamos ser julgados e nós vamos ser tratados, mas se eu falar isso para o pastor, se eu confessar isso para alguém, se eu pedir para alguém me ajudar, eu vou ser excluído, eu vou ser disciplinado, isso vai ser colocado numa assembleia, as pessoas vão rir de mim, o que eles vão pensar de mim? Sabe por que talvez muitas vezes você pense assim? Porque esse é o padrão que você tem, porque talvez seja essa medida com que você mede as outras pessoas. A preocupação daqueles homens, daqueles religiosos, era uma preocupação de um evangelho falso. A preocupação era em destruir aquela mulher e botar em evidência o pecado. Olha a adúltera, olha a mulher que não vale nada, olha a mulher sem vergonha. E para isso, eles faziam qualquer coisa. Eles distorciam a lei dizia que os dois tinham que ser apedrejados. Eles têm a cara de pau de chegar para Jesus e dizer: Jesus, como se Jesus não conhecesse a lei. Ó Jesus, a lei manda apedrejar a mulher. Eu fico imaginando às vezes o que passava na cabeça de Jesus numa hora como essa. É por isso que eu particularmente penso, que algumas vezes Jesus não falava o que estava pensando. Ele abaixava e começava a escrever na areia. Se ele fosse falar tudo o que ele estava pensando, se ele fosse dizer tudo o que ele estava pensando, ele começava a rabiscar na areia para dizer: não é possível, esses camaradas não entenderam nada. Eles estão achando que eles estão lidando com quem? Sabe, querido, muitas vezes você não encara, não assume os seus pecados porque você não entendeu a essência do verdadeiro evangelho. Muitas vezes você chega diante de Deus com seus pecados, tentando se justificar, tentando mostrar para Ele que não é tão problema assim, ou que talvez que é difícil demais, que faz tempo demais, ou que foi o outro que fez o mal para você, que você traz isso no coração porque é assim, a sua avó foi assim, a sua mãe foi assim, você também é assim, a vida é assim, o mundo é assim, todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo, não tem problema. Sabe, querido, o verdadeiro evangelho, ele restaura o pecador e destrói o pecado. E quando nós entendemos isso, e quando entendemos o evangelho da forma errada, nós fazemos muitas vezes como aqueles religiosos, nós pegamos pedras na mão para atirar nos outros, para não dar tempo para os outros pegarem pedras para atirar em nós. Quando você não entende a essência do verdadeiro evangelho de Jesus, que é restaurar o pecador e destruir o pecado, você começa a juntar pedras na sua mão para apontar os pecados do outro, com medo que os outros peguem pedras na mão para atirar em você. Aqueles homens e mulheres que estavam ali, carregavam pedras nas mãos e pecados no coração, carregavam pedras nas mãos e pecados nos seus pensamentos, carregavam pedras nas mãos e pecados nas suas intenções. O falso evangelho destrói o pecador e restaura um pecado. A minha pergunta para você é: como é que você espera ser tratado pelo Evangelho de Jesus? Como é que você tem lidado com relação ao pecado das pessoas que te ofendem? Como é que você tem lidado com relação aos pecados das pessoas que estão à sua volta, pecados que afetam a sua vida? Talvez você tenha medo de encarar e assumir os seus pecados, porque você está com a mão cheia de pedras para atirar nos outros, ao invés de repartir o verdadeiro evangelho que restaura o pecador e destrói o pecado. A sua intenção com relação a quem pecou contra você é destruí-lo ou restaurá-lo? O seu coração com relação a pessoas que feriram você, que ofenderam você, que magoaram você, ou que talvez não tenha até nada a ver com você, mas que você olha e diz: nossa, que vida terrível, que olha, não quero nem me misturar. Os desejos do seu coração é restaurar aquela pessoa e destruir o pecado que existe na vida dela? Ou pedir a Deus: Deus, consome, destrói, queima ela, porque ela não merece, porque o pecado dela é grande demais.
É interessante que o próprio Jesus vai falar a respeito disso. Ele diz: com a medida que vocês medem os outros, vocês serão medidos. Encarar e assumir os pecados passa pela compreensão do verdadeiro evangelho. Encarar e assumir os pecados passa pela compreensão de que o evangelho de Jesus não veio para destruir pecadores e restaurar pecados. Mas o evangelho de Jesus, ele veio para restaurar pecadores e destruir o pecado que toma conta da vida de homens e mulheres que buscam uma vida de santificação. Até porque, se aqueles homens ali, se aqueles religiosos quisessem restaurar aquela mulher, eles não teriam feito o que fizeram. Se eles não quisessem humilhá-la, eles fariam o quê? Pegariam a mulher em adultério, deixariam aquela mulher lá na casa, em custódia, alguém toma conta dela, vamos lá falar com Jesus o que ele tem para dizer. Mas o texto diz no versículo 3, que assim que souberam do pecado da mulher, o que elas fizeram? O que diz o texto aí? No versículo 3, ela foi surpreendida em adultério. Em seguida eles fizeram o quê? A fizeram ficar em pé, aonde? Diante de todos. Sabe, querido, se você tem medo de reconhecer os seus pecados, assumir os seus pecados e pedir ajuda, é porque você não entendeu a verdadeira essência do evangelho. Se você está com a mão cheia de pedras, pronto para atirar em quem está à sua volta pelos pecados que eles cometeram, você não entendeu nada do evangelho. Porque a igreja que vive o verdadeiro evangelho não destrói, mas restaura pecadores. Porque a igreja que entendeu o verdadeiro evangelho é resultado não da lei, mas é resultado da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Nós estamos aqui como igreja, podemos adorar, servir e semanalmente bendizer o nome do Senhor, não porque todos nós fazemos tudo certinho, não porque todos nós somos obedientes à lei e nós cumprimos 100% daquilo que Deus manda, mas porque cada um de nós, de alguma maneira, e pelas decisões e escolhas que tem feito, tem sido alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Sabe por que o caso daquela mulher não deu nada? Quem é advogado sabe disso. É como se fosse um julgamento. Tinha as testemunhas, tinha os acusadores, e Jesus foi colocado como juiz. E segundo o que a lei dizia, era preciso que testemunhas viessem depor, e depois de dado o veredito, os primeiros a apedrejarem eram as testemunhas. Por isso é que Jesus vai dizer: olha, quem não tem pecado, atire a pedra. Sabe por que o caso daquela mulher não deu em nada? Pela falta de acusadores impecáveis. O verdadeiro evangelho não é aquele que atira pedras. O verdadeiro evangelho é aquele que estende a mão para pecadores. O que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, que essa igreja, Jesus está nesse lugar, não para tirar pedras e apontar quais são os seus pecados. Mas o evangelho de Jesus, através da sua igreja, existe para estender a mão para as pessoas que se reconhecem pecadoras e incapazes de cumprir a lei, mas que estão desesperadamente sedentas pela graça e pela misericórdia e pelo poder restaurador de Jesus na sua vida. Jesus vai nos ensinar que o evangelho vivido de verdade não é um evangelho que esconde pecados, não é um evangelho que destrói pecadores, mas não é um evangelho também que para por aí. Porque se a história parasse por aí, podia dizer: bom, então tá bom, não tem problema, eu preciso assumir e encarar, mas como não existe, tem gente pregando o verdadeiro evangelho, eu vou tentar obedecer a lei, vou tentar fazer a minha parte. Sabe, talvez você esteja vivendo há muito tempo, lidando com esse pecado, lidando com essa realidade, sofrendo, voltando e se confessando e pedindo a Deus e não consegue vencer, porque você está tentando fazer isso do seu jeito, você está tentando fazer isso pela sua força, você está tentando fazer isso da sua maneira. Mas Jesus nessa história vai nos ensinar uma terceira e preciosa lição. Nos versículos de 9 a 11, o texto vai dizer que quando aquela mulher chega diante de Jesus, e eles começam a acusá-la, eles começam a falar sobre ela, e eles estão dizendo: olha, tem que apedrejar, tem que destruir. E Jesus diz: se alguém não tiver pecado, que atire a primeira pedra nela. E ele se inclina e começa a escrever. Então, a partir do versículo 9, Jesus traz uma terceira e preciosa lição para nós essa noite. A terceira lição de Jesus sobre o pecado é que a vitória sobre o pecado não vem pela aplicação da lei, da disciplina, da punição e da destruição, mas vem pela aceitação e compromisso com a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. A vitória sobre o pecado,
Ela não vem simplesmente com a aplicação da disciplina, da lei, da punição, da exposição, da destruição. A vitória verdadeira na sua vida sobre o pecado, ela vem pela sua aceitação e o seu compromisso com a graça e com a misericórdia de Deus na sua vida. Existe uma palavra muito simples que resume tudo isso, chamada conversão. Mudança de vida, mudança de atitude. Receber aquilo que Jesus já ofereceu gratuitamente para você. É interessante que quando nós olhamos o texto, nos versículos de 9 a 11, eles estavam armados para apedrejar, só aquela mulher era vista como pecadora, e aí quando Jesus diz assim, olha, se alguém aqui não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. O texto diz que eles fazem o quê? Eles simplesmente viram as costas. Eles viram as costas e vão embora. E eu não sei se você já parou para prestar atenção, que eles tinham uma outra opção. Eles podiam fazer como aquela mulher, se reconhecer pecadores, deixar as pedras no chão e dizer, Senhor, peraí, desculpe, nos perdoe, nós julgamos mal, nossa atitude estava errada, a nossa motivação estava errada, nós fizemos tudo errado, nós somos tão pecadores como essa mulher, todos nós precisamos de alguma coisa nova, algo que nos liberte. Mas aqueles homens viraram as costas para Jesus, porque eles estavam presos à lei. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, enquanto você estiver preso à lei, estiver preso à norma, estiver preso à obrigação, levar a sua vida de Jesus como um caderninho do pode e do não pode, do deve e do não deve, do certo e do errado. Todas as vezes que você for confrontado com alguns pecados, você simplesmente vai virar as costas para Jesus e tentar fazer do seu jeito. Você simplesmente vai virar as costas para Jesus e dizer, não, eu vou dar um outro jeito, deve ter uma outra maneira, não foi bem isso que eu pensei, eu não devo ser tão pecador assim. O que me chama a atenção nessa história é a atitude dessa mulher. Para pensar comigo. Ela foi pega em adultério, ela tinha sido exposta e foi levada para Jesus, que de certa maneira não tinha autoridade nem jurídica diante do Império Romano e nem religiosa, porque ele não era um sacerdote, não estava envolvido com a religião, ele estava ali como uma vítima. Quando Jesus desarmou a situação, quando Jesus desarmou toda aquela armadilha, os religiosos foram embora. O texto diz que Jesus continuava no chão, abaixado, e escrevendo, nem olhava para ela. O que aquela mulher podia ter feito? Ela podia ter fugido, disse, que beleza, acabou o problema, não vou ser apedrejada, não sei nem quem é direito, mas resolvi, vou voltar para a minha vida, que bom, me livrei. Ou ela podia ter tentado começar a se justificar e dizer, Jesus, deixa eu te explicar, não foi bem assim. Veja bem, a minha vida, a minha família, eu não sou tão assim como eles disseram. Você sabe por quê? É que eu sou fraca, é porque eu tenho uma... A mulher poderia ter fugido ou começado a se justificar, mas o que o texto diz e que me chama a atenção, no final do versículo 9. Olha comigo o final do versículo 9. O texto diz que as pessoas, os que ouviram, foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Meu irmão e minha irmã, imagine essa cena. Depois de todo aquele alvoroço, depois de toda aquela confusão, aquele falatório, vamos apedrejar, a exposição, a vergonha, aquela mulher já devia estar aos prantos, constrangida. Talvez as pessoas que a conheciam tinham virado as costas, estavam de longe, fingiam que nem sabiam quem era. O texto diz no versículo 9, que Jesus ficou só com aquela mulher diante dele. Aquela mulher permaneceu ali diante de Jesus, apesar do seu pecado, porque ela queria algo mais do que a absolvição dos religiosos. Ela queria algo mais do que a absolvição daqueles homens que estavam acusando a vida dela. Ela queria algo mais do que a absolvição da sociedade que a considerava uma mulher impura. Aquela mulher queria algo mais do que a absolvição da sua igreja. Aquela mulher queria algo mais do que a absolvição da sua família. Aquela mulher queria algo mais do que isso. Ela, de alguma forma, queria que a sua história fosse transformada. Ela queria vencer aquele pecado, ela queria vencer aquela fraqueza. Ela queria arrancar, de alguma forma, toda aquela vergonha, aquela culpa, aquilo que a acompanhava há tanto tempo. A preocupação daquela mulher não era com o que os outros podiam ver, mas era com aquilo que só Jesus podia ver no coração dela. A minha pergunta para você nessa noite, qual é a sua preocupação com relação ao seu pecado? Com o que os outros podem saber, com o que os outros podem ver, com o que os outros um dia podem conhecer? Ou a sua preocupação é com aquilo que só Jesus pode ver nessa hora? O que é que preocupa e que inquieta você? Aquela mulher podia ter fugido.
ela podia ter se justificado, ela podia ter se livrado daquela situação, mas ela ficou ali parada diante de Jesus, porque ela havia entendido que a vitória sobre o pecado só pode ser conquistada pela aceitação e compromisso com a graça e com a misericórdia de Jesus na sua própria vida. Tem muita gente que tenta viver a vida cristã obedecendo lei. Tem muita gente que tenta viver a vida cristã obedecendo regrinha. Eu quero dizer para você, querido, que a lei não nos foi dada, ou melhor, a lei nos foi dada não para obedecer a lei. Mas sabe por que a lei foi dada aos homens? Para mostrar aos seres humanos, para mostrar a mim e a você, que nós somos incapazes de cumpri-la. Se Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos matando animais e bodes e tentando nos esforçar a cada dia para nos sentirmos dignos, para nos sentirmos justos, para nos sentirmos justificados. A lei de Deus não foi dada, não nos foi dada para obedecermos, mas para mostrar que nós somos incapazes de cumpri-la. Por quê? Porque a vitória sobre o pecado não vem pela lei. A vitória sobre o pecado não vem pela obediência. A obediência não vem como uma obrigação, ou por uma obrigação, ou por uma regra, ou por um cumprimento, mas ela vem pela conversão. Algo que acontece no coração. Sabe por quê? Porque quando o seu coração está em pecado, a sua vida está em pecado, e quando a sua preocupação com o pecado é com o que os outros vão dizer, quando a sua preocupação é receber a absolvição da igreja, do pastor, da família, da religião, quando a sua primeira preocupação é com o que os outros estão vendo, Deus diz para você, eu sou. E sabe o que nós geralmente falamos? Nós também. Nós começamos a nos justificar, mas eu oro, mas eu vou à igreja, mas eu dou dízimo, mas eu estou procurando fazer a coisa certa, mas eu estou tentando, mas eu estou lutando, mas eu. Quando a sua preocupação com o pecado é se justificar diante de outros, Deus diz eu sou, e nós falamos nós também. Mas quando você entende que a vitória sobre o pecado só vem com o compromisso e aceitação da graça e da misericórdia de Deus sobre a sua vida, Deus diz eu sou, e nós dizemos tem misericórdia e derrama a tua graça sobre nós. Quando há conversão genuína no coração, Deus diz, eu sou aquele que apaga os teus pecados e perdoa as tuas transgressões e deles não me lembro mais. Você não tenta se justificar, você não tenta fugir, você não tenta explicar, você não tenta dizer como é difícil, você não tenta dizer que já tentou. Você simplesmente se prostra diante do Senhor e diz, Senhor, tem misericórdia e derrama a tua graça sobre a minha vida. Trata de dentro para fora. Trata aquilo que só o Senhor pode ver. Muda do jeito que só o Senhor pode mudar. Faz de uma maneira que só o Senhor pode fazer. Sabe, o próprio João, na sua primeira carta, no capítulo 8, ele vai escrever, no capítulo 1, versículos de 8 a 10, ele vai escrever algo muito interessante na sua primeira carta. 1 João, capítulo 1, versos de 8 a 10, ele vai dizer, se nós afirmamos ou afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Você quer saber qual é a vitória sobre o pecado, o segredo da vitória sobre o pecado? Confissão, rendição e conversão. Aquela mulher podia ter se justificado, mas ao ficar ali, ela se confessa pecadora. Ela não tenta justificar. É como se ela dissesse, Senhor, eu adulterei mesmo. Ao ficar ali, não tentar fugir e buscar outra, ela se rende à presença de Jesus. Ela se desarma. Ela não coloca desculpas. Ela não conta a sua história. Ela não mostra um monte de problemas. Ela simplesmente se rende. E ela simplesmente se cala para ouvir o que Jesus tem para dizer para ela. Ela simplesmente se cala para ouvir o que Jesus tem para fazer na vida dela. Ao permanecer ali, não fugir, ela confessava o seu pecado. Ela se rendia a Jesus. E ela começava uma nova história. Você e eu temos pecados, mas alguns deles
talvez te acompanhem há muito tempo. E talvez você esteja tentando vencê-los pela lei. Que eu vou fazer, porque eu vou mudar, porque eu vou fazer aquilo, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais. É preciso que você converta essa área da sua vida ao Senhor. A primeira coisa que você precisa fazer é confessar, reconhecer e assumir o seu pecado, e dizer: isso é pecado na minha vida, isso está enraizado na minha vida, isso faz mal, isso é ruim, isso é sujo, isso não tem nada a ver com Deus na minha vida. A segunda coisa que você precisa entender no seu coração é se render a Jesus e acreditar que Ele quer restaurar você e destruir o pecado que está na sua vida. A terceira coisa que você precisa fazer, e Jesus nos ensina, é acreditar que a vitória sobre esse pecado não vai vir por obediência às regras, mas vai acontecer quando você se render e se comprometer com a graça e a misericórdia de Deus na sua vida, deixar Ele controlar a sua vida e começar a viver de uma forma que agrade a Ele, custe o que custar. Você vai abrir mão do que te for necessário abrir mão, ou de quem for necessário abrir mão. Você vai pagar o preço que for necessário ser pago. Porque não existe sacrifício, ou melhor, não é necessário, você não precisa fazer sacrifício para ser salvo e para ser perdoado. Mas não existe vida cristã e perdão de pecado sem sacrifício. Não existe vida cristã e perdão de pecado sem sacrifícios. Jesus já fez o sacrifício que você não podia fazer. Jesus já pagou o preço que você não podia pagar. Mas aceitar e reconhecer a graça e a misericórdia de Deus na sua vida é assumir a sua parte. É fazer aquilo que você tem de fazer. Jesus termina essa história com um conselho, com uma ordem, com uma palavra para aquela mulher. No final do versículo 11, ele diz assim: ninguém te condenou, eu não condeno você também. Eu não estou aqui para te condenar, mulher. Eu estou para restaurar você. Agora, você quer vencer esse pecado? Você quer mudar a sua história? O que ele diz no final do versículo 11? Vá e não peques mais. A Nova Versão Internacional, eu gosto dessa tradução porque ela é forte. Ela diz assim, é como Jesus dissesse: vá e abandone o seu pecado. Não vire as costas para mim, de Jesus. Vire as costas para o seu pecado. Ao dizer isso, Jesus quer dizer duas coisas para você, e eu termino. Jesus quer dizer duas coisas para você. Primeiro, Ele leva pecado muito a sério. Ele espera não só que você se arrependa, mas Ele espera que você tenha uma vida nova. Tem gente que acha que lidar com pecado é só se arrepender. Não. Quando Jesus diz isso para essa mulher, Ele diz: vai e abandone o seu pecado, vai e não peques mais. Ele não está falando assim: vai e não peques mais, você nunca mais vai pecar. Ele diz: não, esse pecado, esse aqui que você está enfrentando, não cometa mais este pecado. Receba a graça, a misericórdia, o perdão e abandone, lute contra ele. Você vai cometer outros, mas esse aqui, quando surgir o outro, você vai enfrentar esse pecado. A primeira coisa que Jesus diz então é que Ele leva a sério o pecado. E Ele espera que você não somente se arrependa, mas que você viva uma vida nova. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, ele vai dizer assim: olha, porque a graça foi abundante, nós vamos viver no pecado? Ele diz: de maneira nenhuma. Porque se nós morremos com Cristo, nós morremos também para os nossos pecados. A segunda coisa que Jesus quer dizer para você é que é possível vencer o pecado quando você entregar tudo que você é, de bom e de ruim, tudo que você tem, de bom e de ruim, a Jesus. Mas de verdade, querendo virar as costas para isso. Romanos capítulo 8, versículos 3, 2 e 1 diz assim: porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Ele não diz não há condenação para quem não peca. Ele não diz não há condenação para quem faz tudo certinho. Ele não diz não há condenação para quem cumpre 100% a lei. Mas ele diz não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que reconheceram e assumiram um compromisso com a graça e com a misericórdia de Jesus na sua vida. E entenderam que o pecado só pode ser vencido quando você abre a tua vida para Jesus, quando você assume e reconhece o seu pecado, quando você entende que o verdadeiro evangelho restaura você e destrói o teu pecado. E quando você assume um compromisso de vida e de morte com isso. Baixa a sua cabeça. Eu quero orar por você. E a minha oração é para que o Espírito do Senhor nessa noite tenha mostrado a você coisas que talvez só Ele sabe. E que antes que alguém os assuma e os exponha, Ele quer tratar isso diretamente com você nessa noite. Ele quer que você entenda que o Evangelho de Jesus quer restaurar você e destruir isso que está na sua vida. Que assumir e reconhecer isso não significa destruir a sua vida, mas significa restaurar a sua vida e te dar a oportunidade de uma nova história. Ele quer que você entenda que você só vai conseguir vencer isso na sua vida quando você assumir um compromisso com a graça e com a misericórdia dele e dizer que ele não está aqui para te condenar, mas ele está aqui para te perdoar e para te restaurar. Mas é preciso que você assuma um compromisso de vida e de morte, se for necessário. Morte de alguns relacionamentos, morte de alguns hábitos, morte de algumas companhias, de algumas posturas, de alguns lugares aonde você vai, de algumas coisas que você lê ou programas que você vê. Não porque você vai obedecer a regras, mas porque você entendeu a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Se há algo no seu coração que você quer começar a tratar diante do Senhor hoje, você crê que através da cruz de Jesus Ele pode te dar vitória sobre isso. Não importa a mim saber, não importa ninguém saber, talvez ninguém mais saiba, mas se o Senhor sabe, e se Ele falou ao teu coração, Ele diz isso para você nessa noite. Ele declara isso para você nessa noite. O Evangelho dele sobre a sua vida é o Evangelho que quer restaurar você enquanto pecador. Ele quer destruir o pecado que está na sua vida. Ele quer fazer isso por você nessa noite. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus já fez enviando Jesus como oferta pelo seu pecado. E condenou esse pecado. Porque por meio de Cristo, a lei do Espírito de vida te libertou do pecado e da morte. Portanto, agora não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você quer se colocar diante do altar de Deus essa noite, diante do Senhor? Eu quero muito orar para você. Para isso eu queria pedir a você que deixasse o seu lugar e viesse aqui à frente se ajoelhar diante do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você queira entregar a sua vida a Jesus. Talvez você queira colocar uma área da sua vida que precisa ser tratada pelo Senhor e só você, o Senhor, sabe. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Eu não vou insistir, não vou fazer um apelo. Nós vamos cantar no final para terminar, mas eu queria muito orar pela sua vida. Existe uma área da sua vida que você entendeu que você precisa assumir um compromisso com a graça e com a misericórdia do Senhor. Se você dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, derrama a tua graça sobre mim. Se a sua preocupação não é com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, mas é com o que só Jesus está vendo nessa noite, sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Eu não vou insistir, porque se o Espírito do Senhor não te convencer, quem sou eu? Eu não posso convencer você. Deus te abençoe. Fique de olhos fechados. Você não tem que olhar para quem está aqui, você tem que deixar o Senhor olhar para você, olhar para dentro de você mesmo. Alguém mais? Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Se está tudo bem, se está tudo perfeito, se está tudo em dia, amém, glória a Deus. Mas tem algo que precisa ser tratado por Deus na sua vida, alguma área que precisa ser tratada por Deus na sua vida, você precisa ser tratado pelo Senhor. Eu quero te convidar a ficar como aquela mulher ficou. Vir aqui e ficar em pé diante de Jesus, dizendo, Senhor, eu estou aqui, rendida. Eu estou aqui reconhecendo que eu preciso da sua ajuda, que através da sua cruz, eu quero glorificar o teu nome, por quem o Senhor é na minha vida. Você quer fazer isso? Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus, com coragem.
diante do Senhor. Isso, pode vir, em nome de Jesus, pode vir. Eu sei que é difícil. Para aquela mulher não foi fácil. Antes que o diabo, antes que alguém exponha o seu pecado, faça você mesmo isso diante do Senhor. Aquela mulher descobriu isso da pior forma possível. Ela descobriu a graça e a misericórdia de Jesus da pior maneira possível. Seu pecado foi exposto. As consequências foram terríveis. Jesus nessa noite está te dando a oportunidade de voluntariamente fazer como aquela mulher fez de forma compulsória. Se colocar diante dele, sem justificativas, sem desculpas, mas simplesmente se render e dizer: estou aqui, Jesus. Esse sou eu, essa sou eu. O Senhor é. Tem misericórdia e derrama a sua graça sobre a minha vida. Tem misericórdia e derrama a sua graça sobre a minha vida. Deixa o Senhor falar no teu coração. Enquanto essa canção é cantada, se o Senhor falar no teu coração, se for essa tua oração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero colocar a tua vida diante do Senhor. Jesus está nesse lugar. Venha como aquela mulher e se coloque diante do Senhor dizendo isso. Derrotou
Através